Shalom, Grupo Refúgio, Shalom, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um Pão Diário aqui no Grupo Lugar de Refúgio. Quartamos para a honra e glória do Senhor. Hoje é dia de propósito, hoje é dia de Deus Rafá, o Deus que cura, e eu quero, em nome de Jesus, compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã de quarta-feira. E essa palavra venha fortalecer a tua fé, porque a palavra do Senhor nos garante que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Antes de eu compartilhar essa palavra, eu quero falar um pouco a respeito do contexto. Quando aconteceu? A palavra do Senhor nos diz que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele realizou várias curas. E essa passagem é uma das curas que Jesus realizou. Jesus, ao descer do monte, se deparou com uma multidão. E Jesus, então, foi se informar o que estava acontecendo naquele momento, onde aquela multidão estava alvoroçada. E ele foi informado de que havia um menino que era possuído por um espírito maligno, e esse espírito maligno fazia com que esse menino se lançasse na água, se lançasse no fogo, com que esse menino viesse convulsionar. De todas as maneiras, esse espírito tentava ceifar a vida desse menino, dar fim na vida desse menino. E Jesus, então, depois que ficou sabendo do que estava acontecendo ali, avistou o pai do menino. E o pai do menino, então, se achega a perto de Jesus e faz um apelo, né? Um apelo de um pai que provavelmente estava ansiando pela cura do seu filho. Estava ali desesperado, querendo encontrar a solução para que seu filho fosse liberto daquela situação. A palavra de Deus, ela não nos diz exatamente há quanto tempo esse menino sofria com essa enfermidade, com essa doença, com a ação desse espírito, mas provavelmente já estava há um bom tempo, né? E aí o pai então pergunta a Jesus: Senhor, se tu podes, tenha misericórdia de nós, nos ajuda. E aí Jesus responde lá em Marcos, esse é o versículo que eu trouxe para nós, Marcos capítulo 9, versículo de número 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, nesse versículo, o Senhor nos entrega uma chave. Jesus diz: se tu podes crer, tu podes crer? Tudo é possível ao que crê. Vamos entrar um pouquinho nessa passagem? Vamos nos colocar no lugar desse pai? Com certeza esse pai estava aflito, estava angustiado, como todo pai, toda mãe que vê o seu filho sofrendo, vê o seu filho doente, vê o seu filho enfermo, com toda certeza deve ter ido à busca, né, da cura do seu filho em vários lugares. Inclusive, ele também foi até os discípulos de Jesus. Se você puder ler toda essa passagem, você vai entender que antes de Jesus aparecer naquele lugar, os discípulos de Jesus já tinham tentado expulsar esse demônio, porém sem sucesso. Então imagina, se coloca no lugar desse pai. Ele já com certeza foi em vários lugares e a resposta que ele teve foi negativa. Ninguém conseguiu resolver o problema do filho dele. Ele foi até os discípulos de Jesus. Os discípulos também não conseguiram. Provavelmente, como todo ser humano, naquele momento, aquele homem, mesmo tendo fé, de alguma maneira, a sua fé poderia estar sendo abalada por todas as negativas que ele já teve, né? Tanto é que quando Jesus pede para ele, né, tudo é possível ao que crê, o pai responde: eu creio, Senhor, ajuda-me com a minha incredulidade. Não que ele não tivesse fé, mas ele ainda pede para que Jesus: Senhor, se a minha fé está abalada de alguma maneira, que o Senhor me ajude a vencer
sabe, o que está fazendo com que a minha fé seja abalada, porque eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor cure meu filho. E assim aconteceu. E para que eu trouxe todo esse contexto? Para que você entenda que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é imutável. A palavra de Deus nos garante, se tu podes crer, tu crê. Então tudo é possível ao que crê. Como hoje nós tratamos da área da nossa saúde, nós oramos para que o Senhor venha nos curar, venha nos libertar, venha nos livrar do diagnóstico contrário contra a nossa vida, que você possa, em nome de Jesus, pegar a sua fé no dia de hoje e participar do propósito. Não importa se você já foi diagnosticada com algo que a medicina dá como incurável, não importa se você foi diagnosticada, sabe, negativamente sobre alguma área do seu corpo, Deus tem todo o poder. Se você tem algum problema emocional, espiritual, Deus, ele tem todo o poder em tuas mãos. Ele só precisa que nós venhamos crer para que ele possa agir. A palavra de Deus também nos garante que se crermos, veremos a glória de Deus. Então não perca essa oportunidade. Hoje às 21h30, nós mandamos o link aqui no grupo, você clica no link, venha participar da nossa oração. Hoje nós estamos chegando na reta final da nossa campanha do óleo ungido e do copo de água. Então, assim, venha nessa fé. Se tu crer, tudo é possível ao que crê. Então, vem nessa visão, em nome de Jesus. Amém? Que todos nós tenhamos um dia abençoado, venhamos ficar na paz do nosso Senhor e Shalom!